O deserto não era apenas um lugar físico para o povo de Israel. Era um espelho. Cada dia de caminhada, debaixo daquele sol intenso, revelava muito mais do que areia e distância. Revelava o que estava dentro do coração do povo. E o coração deles, muitas vezes, falava mais alto do que a fé. Falava por meio de algo que acompanhou Israel por toda a jornada. As murmurações, pens, comigo. No início, tudo era absolutamente extraordinário. Imagina a cena: atravessar o mar a pés enxutos, ver o maná caindo do céu, como um presente diário, ser guiado por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Era um milagre atrás do outro. Mas com o tempo, o novo deixou de ser novidade. A rotina se tornou cansativa. A jornada parecia longa demais. E foi aí que o deserto começou a falar. Sabe, quando o nosso coração perde o foco em Deus, o deserto ganha voz. E a voz do deserto é sempre a mesma. Um eco traiçoeiro que diz: era melhor antes. Por que a gente está aqui? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Eu não aguento mais. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. A Bíblia nos conta que o povo começou a reclamar de tudo. Reclamaram da comida, do caminho, de Moisés, das circunstâncias e, pasme, até da própria providência divina. Aquele maná, que antes era um milagre que os sustentava, agora era motivo de tédio, de enjoo. A liberdade, que antes era uma promessa celebrada, agora parecia um peso, uma responsabilidade grande demais. E o deserto, que deveria ser um lugar para moldar a fé, acabou se tornando um campo fértil para a dúvida. É interessante notar que a murmuração nunca começa como um grito de revolta. Ela nasce como um sussurro. Começa com um pequeno incômodo, uma comparação com o passado, um olhar para trás, para o Egito. E de repente, o que Deus deu já não parece suficiente. O que Deus fez já não parece tão grandioso. E o que Deus prometeu parece distante demais para ser real. O povo de Israel esqueceu algo fundamental, algo que nós também esquecemos com frequência. A boca que reclama silencia a voz da fé, e onde a fé se cala, o medo começa a gritar. O deserto em si nunca foi o problema. O problema era a forma como eles enxergavam o deserto. Para Deus, aquele era o caminho que os levaria até a terra prometida. Mas para eles, parecia um castigo sem fim. E essa interpretação errada gerou um ciclo vicioso, um ciclo que quase destruiu uma geração inteira. Começava com a murmuração, que levava ao desânimo, que causava a perda de foco. A perda de foco gerava ingratidão. E a ingratidão abria a porta para a rebelião. Cada vez que o povo murmurava, eles não estavam apenas reclamando do calor, da falta de variedade na comida ou do cansaço do caminho. Eles estavam dizendo, talvez sem perceber a gravidade disso: Deus, nós não confiamos no que o Senhor está fazendo. Não acreditamos no seu plano. E isso, a Bíblia deixa claro, feria profundamente o coração de Deus. A murmuração é perigosa porque ela distorce a nossa realidade espiritual. Ela tem o poder de transformar milagres em rotina. Transforma a proteção divina em um peso. Transforma a promessa em uma demora insuportável. E no fim das contas, transforma a jornada da fé em um verdadeiro tormento. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não queria destruir o seu povo. Ele queria transformá-lo. E para isso, ele permitiu que o deserto ecoasse as vozes deles. Ele permitiu que as reclamações viessem à tona para que eles mesmos pudessem enxergar o que estava dentro de seus corações. Veja bem, o deserto não cria a murmuração, ele apenas a revela. E Deus só pode curar aquilo que é exposto, aquilo que trazemos à luz. A história de Israel no deserto nos ensina algo extremamente poderoso. Quando a voz do deserto fala mais alto do que a voz de Deus, a jornada se torna insuportável. Mas quando a voz de Deus fala mais alto do que a voz do deserto, até o chão mais seco e rachado se transforma em um caminho de promessa. A murmuração não muda o deserto, não muda o caminho e definitivamente não muda Deus. A única coisa que a murmuração muda é o nosso coração. E sempre para pior. O povo de Israel precisou aprender, da maneira mais difícil, a fazer uma escolha: ouvir a voz do deserto
ou ouvir a voz do Deus que estava guiando o caminho. E essa escolha, meu amigo, minha amiga, continua sendo nossa também todos os dias. Naqueles dias difíceis, quando nada parece fazer sentido, quando tudo parece lento demais, quando o milagre que você tanto espera demora e o processo se torna doloroso, a primeira reação do nosso coração é reclamar. A voz do deserto tenta nos convencer a desistir. Mas a fé tem uma resposta diferente. A fé sussurra de volta: Deus ainda está comigo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O deserto nunca foi o destino final para Israel. Era apenas a ponte entre a escravidão e a promessa. E a murmuração quase os impediu de atravessar essa ponte. Que hoje você possa decidir algo simples, mas profundo, no meio do seu deserto, seja ele qual for. Escolha deixar Deus falar mais alto. Silencie as vozes da dúvida, da reclamação e do medo, e se apegue à voz daquele que nunca te abandona. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe.